Você conhece a doença que foi capaz de transformar o destino de um dos frutos mais importantes do Brasil? Depois de décadas de prosperidade e luxo, o cacau do sul da Bahia passou por uma das maiores crises agrícolas do país. Meu nome é Andréa Mota e no episódio de hoje nós vamos entender como a vassoura de bruxa quase acabou com o império do cacau aqui no sul da Bahia. Na década de 1970, o Porto de Ilhéus consolidava a Bahia como a potência mundial do cacau. Nessa época, a economia girava, os coronéis prosperavam e o cacau parecia invencível. O problema é que em 1989 uma ameaça silenciosa se espalhou pelos cacaueiros. O fungo Monilhóptera perniciosa, causador da vassoura de bruxa. Os esporos desse fungo infectam tecidos jovens. Esse fungo ele é considerado hemibiotrófico. É um fungo que, primeiramente, ele tem uma fase que precisa do tecido vivo. O fungo praticamente não cresce. Ele fica lá no espaço intercelular do tecido e ele passa a manipular a fisiologia da planta. Então, ele vai provocar perda da dominância apical, quer dizer, o ramo, ao invés de crescer ao longo, ele vai fazer superbrotamentos e gera aqueles sintomas que é chamado de vassoura e dá o nome da doença, de vassoura de bruxa. O ataque do fungo começa de forma silenciosa, atingindo ramos e frutos novos do cacaueiro. Aos poucos, ele rouba a energia da planta e faz com que ela envie mais nutrientes para as áreas doentes, provocando o inchaço dos ramos e a chamada vassoura verde. Quando o tecido está bem vistoso, bem grande, bem desenvolvido, o fungo lança a mão de moléculas que matam o tecido da planta. Ele provoca até a própria planta a matar os seus tecidos. Só que isso ocorre de uma maneira muito rápida. Não é como uma folha que vai amarelando devagar e sofre aquela senescência lenta. Quando uma folha como essa daqui amarelece e sofre uma senescência lenta, todos os nutrientes são removidos para outra parte da planta. Mas não, na vassoura de bruxa o ramo morre dentro de 2 dias no máximo. Com o tempo, os ramos morrem e o fungo se multiplica, especialmente em locais úmidos e sombreados. Nos estágios finais, a planta adquire o aspecto de uma vassoura velha e nos casos mais graves pode até morrer por completo. Então agora o fungo é como se ele tivesse uma câmara de fermentação para ele. Ele produz cogumelos naquele ramo seco, vai produzindo esporos e renova seu ciclo dessa maneira. Mas de onde veio essa praga? A vassoura de bruxa é natural da região do Vale do Rio Amazonas e ela já havia demonstrado seu poder de devastação em 1920, quando acabou com as lavouras do cacau do Equador. Mas a pergunta que não queria calar era: o que um fungo da região amazônica fazia tão distante? O fato é que ninguém sabe ao certo como isso aconteceu, mas há uma hipótese de que não foi por meios naturais, mas sim pela ação do agroterrorismo, que fez isso justamente para sabotar as fazendas da região. Aqui na Bahia, quem sentiu o primeiro golpe foi a cidade de Uruçuca, mas o fungo se espalhou rapidamente e reduziu a produção baiana em 60%. O preço do cacau despencou e o desemprego tomou conta. Começou nessa região do Banco Central e espalhou pela região de Uruçuca, de Ilhéus, e foi um caos para nós, né? Que praticamente acabou a região. Quando veio a crise da vassoura, nós tivemos que fazer novos estudos. Então a CEPLAC estabeleceu alguns clones que eram resistentes à vassoura. Não é que acabava, não tinha vassoura, é resistente. Então a gente clonou com esses clones, mas não eram clones autocompatíveis. Então depois se viu que determinados clones, os primeiros clones que foram cedidos pela CEPLAC, não atendiam à nossa necessidade. Então a própria CEPLAC foi estudando e testando outros clones e a roça que hoje é clonada produz o ano inteiro. O problema é que, diferente do Equador, na Bahia a produção era mais robusta e o assunto se tornou ainda mais delicado. Afinal, se os frutos do cacau se adaptam perfeitamente ao clima sul-baiano, o mesmo aconteceu com a vassoura de bruxa. Pegos de surpresa e sem conhecimento prévio para lidar com a doença, os produtores da época tiveram que agir na base da tentativa e erro. Chegar essa região é a melhor região do mundo para fungo. Tem uma umidade relativa muito
muito elevada, a média de 80%, né? Temperatura média de 24,5 graus por ano e um índice de pluviométrico muito elevado, 1.500 milímetros em média, né? Então, para fungo, isso é a melhor região do mundo. Inicialmente, tentaram fazer a poda dos pés de cacau, mas isso não funcionou. Pelo contrário, ao podar uma árvore infectada, ela cria por conta própria novos ramos e folhas, como uma forma de se proteger. E é justamente os tecidos mais jovens que o fungo prefere atacar. Com isso, a doença se espalha ainda mais. Logo, outros métodos foram tentados, como a queima e erradicação das plantas infectadas, o uso de fungicidas e o controle natural, que consiste no uso de organismos vivos. Independente de como a vassoura de bruxa chegou aqui, o fato é que a produção regional nunca se recuperou por completo. Segundo a reportagem concedida à revista Super Interessante por Rigoberto dos Santos, que trabalha há 8 anos como gerente da Fazenda Provisão em Ilhéus, nem todo o cacau plantado será colhido. No entanto, nem tudo é perda, e os atuais produtores já sabem que a principal maneira de minimizar as perdas é apostar no cultivo e variedades mais resistentes. Foi a partir desse cenário que na década de 1990 surgiu a ideia de clonagem do cacau. O problema é que nem todos os produtores tiveram condições para implementar o manejo adequado. A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, a CEPLAC, órgão vinculado ao governo federal, reúne hoje uma lista de 18 variedades de cacau clonados recomendados aos produtores. Pés de cacau clonados começam a produzir em um período entre 4 e 5 anos após plantados e continuam dando fruto por pelo menos 2 décadas. Quando surgiu a vassoura de bruxa na região, a CEPLAC se preocupou em montar uma estrutura, principalmente na área de genética, né? Foi o pontapé inicial foi com aqueles 5 primeiros lançamentos, aqueles 5 primeiros na década de 90, que foram a série dos clones chamados autoincompatíveis. A CEPLAC lança os primeiros 5 clones, mas esses 5 clones foram gerados pela pesquisa através do quadro genético do banco de hemoplasma. A CEPLAC busca 5 materiais que foram introduzidos de outros países e aqui do Brasil, da Amazônia. Eu tenho alguns tipos de cacau, o 2204, o PS1319, CCN51. Eu não vendo mudas, as mudas são para uso próprio. Então eu vejo nas roças o que é que está precisando mais e a gente clona justamente para ter o número estipulado em cada roça, que cada roça deve ter 1.100, 1.000 plantas por hectare. Graças à ciência, também foi possível descobrir um aspecto desconhecido do comportamento da vassoura de bruxa. Pesquisas recentes mostram que quando o fungo infecta o cacaueiro, a planta tenta se defender inibindo sua própria respiração. Estudos conduzidos por pesquisadores da Unicamp ajudaram a entender por que isso acontece. O fungo possui uma estrutura adaptada que funciona como uma espécie de pescoço auxiliar, permitindo que ele continue respirando mesmo quando a planta tenta impedi-lo. Com base nisso, esses cientistas buscam desenvolver moléculas de agrotóxicos capazes de bloquear esses mecanismos. E os pesquisadores da UESC também não ficam para trás. Recentemente, estudos conduzidos na universidade resultaram na descoberta da basidina, uma substância derivada do fungo causador da vassoura de bruxa do cacaueiro com grande potencial biológico. A pesquisadora caracterizou a proteína e comprovou seus efeitos positivos em sementes de alface e soja, promovendo melhor germinação, enraizamento e resistência a doenças. A descoberta amplia as possibilidades do uso da basidina em formulações de biodefensivos agrícolas. Atualmente, a maioria dos produtores de cacau no sul da Bahia ainda vê o fruto como uma commodity, assim como acontecia no auge da produção cacaueira. Em meados da década passada, o estudo do Sebrae indicou que cerca de 97% do cacau produzido ainda serve para abastecer multinacionais. Mas esse cenário vem mudando e, aos poucos, o cacau baiano tem ganhado um novo significado e se tornado um símbolo de identidade e valorização regional. Hoje, novas gerações de produtores investem em práticas sustentáveis, fermentação controlada e na produção de chocolates de origem, os chamados Beans-to-Bar, da amêndoa barra, e Tree-to-Bar, da árvore à barra. Segundo um relatório da Grandview Research, o mercado de chocolate gourmet no Brasil gerou cerca de 104 milhões em 2024 e espera-se um alcance de 129 milhões em 2029, com a taxa média anual de crescimento de 4,4% no período de 2025 e 2029. Para a gente voltar a ser destaque, talvez segundo, terceiro, assim como o Equador está crescendo bastante, é a gente usar a tecnologia, a gente melhorar o que precisa realmente, é o produtor
for assumir o papel de produtor de cacau, de gestor do negócio dele. É usar a tecnologia. A tecnologia está pronta, né? Está aí na prateleira. Ela precisa ser só utilizada, aplicada. Se o produtor voltar a aplicar a tecnologia, cacau para produzir sem arroba hoje com esses clones é muito fácil. Agora, o que precisa é usar a tecnologia. E é esse movimento que marca o renascimento do fruto e revela um novo perfil de produção na Bahia. Um cacau que renasce mais forte e mais consistente. E assim, o sul da Bahia continua a dar frutos de ouro que representam história, cultura e inovação.